A vós, ingleses, que não tendes nenhum direito neste reino de França, o Rei dos Céus vos ordena e manda por mim, Joana, a donzela, que deixeis vossas fortalezas e retorneis para vosso país. Caso contrário, farei grande barulho. Carta de Joana d'Arc aos ingleses. E ô pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zek. E hoje é dia de falar um pouquinho sobre a história da Joana d'Arc. Eu sei, ela não foi uma artista ou uma escritora do medievo, mas eu acho válido trazer ela pra cá pela sua importância como figura feminina histórica numa época tão conturbada quanto foi a Idade Média. Sem falar que ela nasceu no medievo, assunto que ainda estamos tratando. Então é isso aí, vista a sua armadura e pegue a sua espada e vem comigo. Jeanne, ou Joana d'Arc, nasceu na França, num lugarejo chamado Domremy, em 1412. Joana d'Arc cresce num contexto de conflitos dentro da própria França, com constantes ataques da Inglaterra, fora crise social, econômica e política. O governo francês havia enfraquecido com a ausência de Carlos XV, fora que ele estava doente. Sem uma figura no trono, a Casa França e a Casa Borgonha, também francesa, começaram a se estranhar. Se não bastasse as rinhas internas, a vizinha Inglaterra viu um momento perfeito para invadir o país. Esse era o pandemônio presente no século XV e talvez por causa deste cenário, em que por um momento as amarras sociais e políticas se afrouxaram um pouquinho, podemos ter uma combatente mulher nas batalhas como a Joana, mas não foi apenas por isso não. Quando criança, ela viu membros da sua família serem mortos por soldados ingleses que invadiram a vila em que ela morava. Sua infância foi como de todas as outras meninas na Idade Média, trabalhos domésticos e outras responsabilidades, e ela não sabia ler nem escrever. Aos 12 anos, ela começou a ter visões com 3 santos, São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. Nesses vislumbres, eles disseram para ela ir para o exército francês e ajudar a França na guerra, a chamada Guerra dos 100 Anos. Assim, salvaria a França e coroaria o rei. É nessa época que acontece algo inédito. Um dia, Joana escreve uma carta ao rei pedindo à majestade conselhos. Por mais bizarro que pudesse ser, uma garotinha se comunicar com o rei e na Idade Média, ele aceitou recebê-la. Talvez porque Carlos VII fosse um rei que a Inglaterra não reconhecia. Joana foi à corte no castelo de Chinon em 13 de fevereiro de 1429. Lá, ela contou ao rei sobre as suas visões e o que queria fazer pela nação francesa. Porém, o rei só acreditou quando ela revelou o que ele pedia quando ia à igreja rezar. Joana foi testada por religiosos e após as dúvidas se dissiparem, ela ganhou uma espada e um estandarte, que é um tipo de haste com uma bandeira acoplada. Pouco depois, ela cortou o cabelo bem curto, se vestiu como homem e recebeu treinamento militar. Em 1422, tanto o rei Carlos VI quanto Henrique V morrem e a irmã de Carlos, Catherine de Valois, que era casada com Henrique, assumiu temporariamente a regência da França. Mas aí, como não tinha ninguém no trono, os ingleses começaram a planejar suas invasões para uma tomada definitiva do território francês. É neste momento decisivo que Joana d'Arc, que não queria a França dominada pela Inglaterra, começou a juntar forças para rechaçar esses ataques, principalmente no norte da França. E não só ela, mas também os camponeses, que formavam a maior parte da população francesa. Ela obtém até o apoio deles. Excepcionalmente, o exército francês aceitou ela e Joana chegou até a comandar algumas tropas, obtendo o comando geral dos exércitos franceses. Com seu sucesso, ela conquista o reconhecimento do rei Carlos VII. Isso fez com que os outros militares franceses ficassem aí com uma invejinha e começaram a conspirar contra Joana, não deixando ela batalhar tanto quanto antes. Em 1430, ela é ferida numa batalha em Paris e é capturada pelos nobres borgonheses, que eram a casa rival, lembra? Eles temiam que a Joana criasse uma aliança popular com os camponeses e a vendem para os ingleses, que a condenam à morte por bruxaria, já que ter visões era um exemplo claro de feitiçaria. Ela foi queimada viva na fogueira em 1431, aos 19 anos, na cidade de Rouen.
Em 1453, ao mesmo tempo em que ocorria a invasão dos turcos em Constantinopla, a França e a Inglaterra assinaram um tratado de paz. Em 1920, ela foi canonizada e se torna a Santa Joana d'Arc. Numa época em que poucas mulheres sabiam ler ou escrever e seus direitos eram mínimos, Joana d'Arc foi à luta junto do seu povo em batalhas e ainda pouco depois de se tornar mulher, lá pelos 15 anos. Ao morrer queimada numa fogueira, se tornou um marco na memória de muitas mulheres, que foi reavivado hoje em dia. Mulheres, vistam as suas armaduras, peguem as espadas e as lanças, pois a luta continua. Bem pessoal, é isso, a história da Joana d'Arc rendeu alguns filmes, então se eu puder vou colocar na descrição do vídeo junto com as fontes. Se você acha bacana o conteúdo que eu produzo aqui, sinta-se à vontade para me auxiliar no meu Apoia-se, link na descrição. Se você gostou do vídeo, curte, mas se gostou mesmo, então dê like triplo e compartilha. Gostou do canal e quer ver mais vídeos como esse, se inscreve e clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Comenta a tua sugestão para os próximos episódios. Curta Arte Educação no Facebook, lá eu posto conteúdo sobre artes. Curte a Isaac Artes também, lá eu posto minha arte digital e tradicional. Me segue no Instagram, lá eu posto meus desenhos e o canal tem o seu próprio Insta, é só me seguir. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!